W8 questions, eu falo bem devagarinho para pegar esse som do W. W8 questions com to be, ok? Verbo to be. E não é porque a gente tem uma estrutura de pergunta, né, que seja a what, where, when, why, qualquer uma delas, que a frase estrutural, ela vai deixar de seguir a regra que a gente já viu, de pergunta normal. Então, agora a gente não tem mais nenhum uso de do, did, does, nada disso, porque agora a gente tem verbo to be. Lembrando que o verbo to be, como se fosse uma bifurcação. Para um lado vai todos os verbos, para outro lado vai a regra do to be e os modais. Então, a gente tem aquela inversão do mesmo jeito. Onde você está? Onde? A gente tem where, que indica lugar, sempre. Então, a nossa resposta vai de acordo com o que está sendo perguntado e a gente inverteu para fazer a pergunta. Então, where are you? Na hora de pronunciar, o que vai acontecer aqui? Esse não tem som. E o are é como se a gente só falasse o R, né? Are. Esse A meio que ele é engolido pelo próprio R. E a gente vai ter uma coisa só aqui. Vai ser tipo where. Where you. Ainda junta com o you. Eu acho que essa é a mais conectada que tem. Então, a gente começa com o or. Quando eu falo o eu meio que falei isso aqui. Esse R aqui, ele junta cá no de cá, tá vendo? Ó, ele junta nesse aqui. Então, a gente vai ter um som só. Às vezes, o que dificulta a gente pronunciar é tentar falar cada som, porque não fica do jeito que a gente escuta, né? Então, a gente vai ter um where e já vai juntar no you. Where are you? Num tom de pergunta. Where are you? Where are you? Where are you? Em voz alta até sair de forma natural, ok? Where are you? Onde você está? A nossa resposta, ela geralmente, quase sempre, eu diria, basicamente todas as vezes vai vir com at, porque at é a nossa preposição de localização. Toda vez que eu tenho endereço, eu vou usar at. Então, muito cuidado, porque na pergunta com where, de onde você está, a gente precisa dar a nossa localização, né, se é o que a gente quer. E aí eu vou dizer, aqui no exemplo, por exemplo, eu estou at home. I'm at home. Aqui vai juntar, ó. Eu estou, I'm at. Ó como junta aqui, ó. Não tem como evitar essa junção. I'm at home. E a estrutura com at, você pode usar para tudo. Tudo, 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 tudo. Então, na nossa resposta, porque o nosso foco é perguntas e respostas, eu posso dizer I'm at home, I'm at work. Ó, só troca o final. I'm at work. Se eu dou uma localização do tipo, eu tô na festa, é uma localização? É, porque é uma palavra que indica um lugar. Então, vou dizer do mesmo jeito. I'm at the party. Eu estou na festa. E aí, nós vamos trocando o final. O início é a mesma coisa. E eu falei ontem que quando a gente vê essas palavras, a gente acha que elas são só para pergunta. Elas também podem aparecer em frases afirmativas ou frases negativas, enfim. Eu posso falar, por exemplo, que eu não sei onde eu estou. Então, poderia dizer I don't know, né, na pronúncia rápida, I don't know where, eu não sei onde I am. I don't know where I am. I don't know. Tipo, não sei, vai que eu tô perdida, né? Então, na principal de respostas, essas são as principais localizações, ok? Seguindo, why are you late? Aqui eu poderia perguntar, are you late? Teria um sentido, né? Você está atrasada. Are you late? Late é atrasada ou tarde. Como fica? Eu estou caminhando. Poderia ser, aí não tem at, porque você não está dando a sua localização, ok? A menos que você fale, estou caminhando no parque. Aí você poderia dizer, I'm at the park walking. Ou, geralmente, quando a gente fala de caminhar, não tem a palavra passeio, assim, caminhar. A gente usa go for a walk.
tanto caminhar do exercício físico, quanto dar uma volta, ok? É meio vago. Então, você pode dizer, eu fui para andar. Não dá para traduzir, tá vendo? Ficou horroroso. Mas, tipo, I go for a walk, eu vou andar, eu vou caminhar. I went for a walk, eu fui caminhar. Nesse caso, não tem at, porque a gente não tá dizendo onde a gente tá. Tipo, eu fui caminhar. Posso estar na academia. I am at the gym. Aí sim, porque é um local. Se eu tenho um local, eu tenho at. Senão, eu falo o que eu tô fazendo. E acaba sendo a minha resposta de onde eu estou, né? Ok, tô de volta. Are you late? A gente costuma conhecer mais o later, ou later, para quem tá no inglês britânico, do que late. Later, a gente tem o sentido de mais tarde, ok? Agora, late, ele já quer dizer tarde ou atrasado. Tarde ou atrasado. Para não ficar torto, vamos ver o cedo também. Então, earlier, bem aberto. Earlier. Olha como ele começa e termina com o mesmo som. Earlier. Que seria o mais cedo. E aí, quando eu estou early, eu estou adiantado ou está cedo, ok? Então, eu posso. Se eu falo, are you late? Eu estou perguntando, você está atrasado? Are you late? Eu tenho um sentido aqui, tá vendo? Se eu afirmo que tá, eu falo, you are late. Você tá. Agora, se eu pergunto, aqui eu coloquei o porquê. Lembra que o why é o porquê de pergunta, o porquê separado do português. Why are you late? Por que você está atrasado? Why are you late? Duas opções aqui, ok? Aqui até tem uma legal, ó. Because of traffic. Por causa do trânsito. Traffic. Traffic. Nada a ver com tráfico, ok? Trânsito. Ou você pode dizer I overslept. Oversleep é quando a gente dorme demais, a gente perde a hora que dormiu. Oversleep. Botou essa. Oversleep é dormir demais, acordar. Também não tem uma tradução perfeita, sabe? Mas é quando você perde o horário, perdi a hora. Então, eu dormi demais, seria isso. I overslept. Opções de resposta, mas aqui pode ser várias coisas. Então, inclusive, você pode falar, não tô atrasado. I'm not early. I'm not late. Não tô atrasado. I'm early. Toda vez que você corrige uma informação, é muito comum em inglês a gente usar actually. I'm early. I'm early aqui junto, ó. I'm early, actually. Isso aqui, pessoal, só sai com prática em voz alta, ok? Então, você está estudando, você está anotando, imagino, mas você vai falar isso aqui em voz alta, trazendo de dentro de si todo o ator, a atriz que você tem aí dentro e colocando força, entonação e sentimento nisso. Então, imagina alguém falando, olha, está atrasado, aquele colega de trabalho bem chato. Você ficar com bastante raiva, porque quanto mais emoção a gente tem, mais fácil é de memorizar. Então, sim, ai, nossa, tô mesmo. Eu fiquei atrasado por causa do trânsito, ou não tô atrasado, não. I'm not late. I'm early. I'm early, actually. Actually, vou até colocar a pronúncia aqui pra gente colocar esse actually na nossa vida o mais rápido possível. Ek, logo em seguida um sh e um li bem forte. Actually. Actually. É bem forte também. Actually. Toda vez que você corrige uma informação, ok? Então, na verdade, eu não tô, não. É tipo na verdade, sabe? Não tem nada a ver com atualmente, ok? Seguindo aqui. Aqui, por exemplo, a nossa pergunta não faria sentido sem ela, sem o who. Is she? Tipo, é ela? Não faz sentido. Mas eu posso perguntar who is she? Como tá ali. Aqui na resposta você vai dizer quem é. Então, she is my manager. Você quer campeão de erro de pronúncia, pessoal? Me é o forte aqui. Manager. Manager. G em inglês é o dedo bom dia. De. Manager. Então, você pode falar, she's my mom. She's my mom. She's my wife. Quem seja for.
quem for que seja. She's my boss. She's my boss. Ou você pode falar, I don't know. I don't know her. Eu não conheço ela. I don't know her. Ok? Agora, eu posso perguntar, por exemplo, where is she? Posso. Eu posso querer saber onde ela tá, né? Então, é uma outra pergunta derivada aqui que já dá pra gente usar. Where is she? E aqui a resposta vai ser igual àquela primeira. Então, she's at home. She went for a walk. She's at work. She's here with me. Ela tá aqui comigo. Essa aqui não daria para ser no you, mas dá para ser no she, ó. Ela está, she's here. Ela está aqui comigo, with me. She's here with me. She's here. Faz sentido? Agora, uma no passado, ó, pra gente ver que dá para usar também no passado. Were, zoião bicão nele, é o passado de are. Where were? A gente tem um que desce e um que sobe, um aberto e um fechado. Where, ó, aqui não mistura o som, mas eles se juntam. Por quê? Esse não tem som, 99% das vezes. A única palavra que me vem à mente com só no final, assim, seria me. Tipo esse me aqui, ó. With me. É a única palavra que eu vejo que tem som, que me vem à mente agora. São pouquíssimas. 99% das vezes a gente não tem esse som de E no final. Então, esse R aqui do where, olha como ele é aberto e dobrado, vai juntar nessa meia vogal, que é o W. Fica where, were. Bem mesmo, zóio bicão nele. Where were, e aqui vai acontecer mesmo. Esse E não vai ter som, e ele vai se juntar com a meia vogal também, que é o Y. Então, vai ficar where were, e logo em seguida, you. Where were you? Também um trava-línguas, né? Para quem tem dificuldade de dobrar esse R, às vezes a gente vem de um estado, de uma região que não fala porta, porteira, portão, a gente pode falar aquele ditado do rato roeu a roupa, do rei de Roma, todo dobrado, como um exercício mesmo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Bem exagerado, porque isso vai trabalhar o seu músculo, porque às vezes a gente não consegue, é o músculo da língua que nunca fez esse som no português, não está acostumado, ok? Então, em vez de ser where is she, de onde ela está, é where were you? Where were you yesterday? E aqui, quando a gente responde, ó, você repara que a nossa resposta é com was. Porque is no presente, was no passado. Então, eu vou dizer I was at home, I was at work, I was. Agora, se a gente pergunta, por exemplo, where were they? Onde eles estavam? Aí eu mantenho o were porque isso varia de acordo com a pessoa, ok? Então, they were at home. Eles estavam em casa. Temos um álibi. Faz sentido? Muito cuidado com essas trocas. É muito comum a gente esquecer esse were do to be, né? Mas ele é necessário quando a gente tem are no passado. Então, toda vez que for você era, você estava, you were. Eles eram, eles estavam, you were. Nós, né? Nós éramos the champion. We were the champion. Nós éramos. Mais uma, porque eles estavam chateados. Esse upset, às vezes a gente pensa em chateado, em com raiva, a gente pensa muito em angry, né? Angry, na vida real, de um adulto mesmo, normal, não é a melhor palavra para quando a gente está chateado, ok? Porque angry, você vai imaginar o Hulk. O Hulk tá angry. A gente geralmente não vai estar com tanta raiva assim. Seria um com raiva. Então, upset é uma ótima forma de você falar chateado. Aqui eu posso usar para muito bravo, mas não a ponto de quebrar tudo, que é o mad. Why were they mad? Tipo, mad é meio louco ou com raiva, tipo, bravo. Seria um bravo, ok?
Geralmente criança fala com a mãe, don't be mad, tipo, não fica brava, sabe? E upset quando a gente tá mesmo chateado, fala, ai, poxa vida, olha só o que aconteceu. Esse é o upset. Não faz muito sentido, né? A junção dela. Mas were they upset é uma frase que funciona sem, sem dar legal. Então, eu posso perguntar, were they upset? Agora, se eu for colocar ela estava chateada com ela, que a gente usa is no passado é was. Tá fazendo sentido? Was she upset? Ela estava chateada? Aqui eu não quero saber se ela estava chateada, eu tenho certeza que ela estava chateada. Então eu quero saber por que ela estava chateada. Why? Why were they upset? Why was she upset? E aí a gente sempre vai ter uma resposta também no passado, ok? E como o why é o nosso porquê de pergunta, o separado, because é o nosso porquê junto, de resposta. Because the meeting was canceled. Outro campeão de erro de pronúncia aqui, ó. Nós vamos dizer can, bem forte. Sold. Um D quase, porque esse é do E a gente não fala, ó. Canceled. Canceled. Can é a parte mais forte da palavra. Porque a reunião foi cancelada. Ok? Coloca para mim nos comentários no chat se está fazendo sentido, se ficou alguma dúvida, porque a gente finaliza aqui essa parte com to be. Então, na verdade, tudo depende do que a gente quer perguntar. Se você não souber essas W8 questions, sempre vai ter dúvida, ok? Então, eu sugiro que você coloque um pouco da sua energia em memorizar. What, where, coloca nessa lista como se fossem irmãos, que vai fazer o sentido. Falar de novo do were, posso sim. Were é o passado do are, do to be. Então, a gente sabe que are a gente fala com you, we e they, certo? Vou colocar uma tabela aqui que eu sou a doida da tabela, né? Só sei explicar se eu escrevo e só sei escrever aqui se eu fizer uma tabela. Então, a gente tem are, que seria o são ou estão, com exceção do you. Música também ajuda. Ah, essa música é maravilhosa. Where is the love? Where is the love? Assim, lembrei qual que é. Na verdade, quando a gente terminar essa sessão de perguntas e respostas, a gente vai ter aulas com músicas, ok? Inclusive, aceito sugestões, as músicas que vocês mais gostam e tal. Pode ser que elas entrem nessa lista. Já dando spoiler. When I See Your Face. Essa não pode, não. Essa tem ciúme. Were, nós vamos colocar no passado. Então, eram ou estavam, ok? Então, eu vou ter you are no presente. E eu vou ter you were no passado, ó. Tô fazendo essa cara bem feia para te ajudar a lembrar. Eu chamo ela de zoião bicão, porque você faz assim, ó. Were, ok? Toda vez que você encontrar ela, você vai fazer o. A diferença dela para where é que o where tem um H. Tá vendo? Muda totalmente o som, porque o inglês é maluco. Então, where, were. Inclusive, a gente vai ter as duas, né? Igual no nosso exemplo ali. E aí, nós vamos ter you are, sei lá, here, ok? Você está aqui. You are here. We are there. Eu amo opposites, as palavras contrárias, assim. Aqui, se eu sei falar aqui, já é legal aprender o lá também. Se eu sei falar o frio, já é legal ver o quente, porque um amarra no outro. Quem é desmemoriado igual eu vai entender isso. Tipo, para mim, se for muito solto, não me ajuda. Então, quanto mais garrinhas eu tiver na estrutura, na palavra, melhor é. Por isso que eu fico criando essas histórias, ok? We are there. You are here. E aí o nosso outro seria they, ok? They are at home. Agora eu vou ter todos eles com passado. Estavam, eram.
Então, you were here. Você estava aqui. Você não viu? You were here. You were here. Tá vendo como eles juntam? You were. You were. Aqui vai juntar porque you termina com som de u, were começa com som de u. A gente vai ter um som só. Gente, essa questão de som, isso abre a nossa mente de um jeito e dá uma paz de espírito de um jeito que, para mim, de verdade, quando eu entendi essas conexões, foi assim, ó, tanto para falar quanto para entender, né? Porque fica muito grudado, muito, e a gente se perde. O módulo 1, ele é todo sobre som e conexão, principalmente. Módulo 1 do clube. Quem tá no clube, quem não tá ainda, tá perdendo tempo, já devia ter entrado. Vou colocar depois uma aula de som para vocês, a primeira. São 3, eu vou colocar a primeira, para você ver que essa coisa da conexão, isso é life-changing, sabe? Eu considero como se eu estivesse olhando uma floresta, assim, eu falo, meu Deus, por onde eu vou? Porque o inglês parece que não tem lógica. E é como se alguém tivesse me dado um mapa, sabe? E falasse, olha, você vai pular dessa árvore para aquela lá. Falar, ah, tá. Tipo isso. Então, you were. Na hora que você fala isso, você sente um quentinho. Você fala, porque é assim que eu escuto. Quando eu ouço música, quando eu assisto filme e tal. You were here. Aqui eu não falo, esse é, nem esse aqui. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, né? Não falamos é ao final das palavras. Por isso que a gente vai terminar na consoante, que no caso é o R. You were here. Repara como o were não junta com here. Por que não junta? Porque é consoante e consoante. Consoante e consoante não são amigas, ok? Pronto. Então, we were there. They were there. E aí, quando a gente coloca a palavra de pergunta, né, a WH question específica, vai manter a mesma estrutura. Então, se é uma pergunta, porque eu estou fazendo uma pergunta, eu vou perguntar assim, eles estavam lá? E eu vou dizer, não, were they... Ah, eu não posso ter there, né? Acabou com o meu exemplo aqui. Vamos colocar home, ok? Porque eu não posso perguntar onde eles estavam lá. Talvez em português até funcione de alguma forma, em inglês é um pouco mais direto. Ó, mas nesse aqui dá. Eles estavam em casa? Arruma aqui também. Então, eu vou ter a mesma estrutura agora com where. Where are they? Ah, eu poderia ter também, só que aqui seriam as respostas e aqui as perguntas. Aí dá também. Where are they? They are at home. Where were they? They were at home. Porque aqui eu vou inverter porque é uma pergunta. Ficou mais claro? Perfeito, pessoal. Tendo dúvidas, não se acanhem, ok? E aí, agora, nós vamos para as 50 frases, pelo menos boa parte delas a gente consegue destrinchar, que são as mais usadas por nativos. Gente, eu juro que eu coloquei as frases. Ah, achei. Falei, oxe, cadê as frases? As 50 frases com WH questions que a gente vai escutar, porque são faladas por nativos. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu não tenho um nativo para eu ouvir. Você tem milhões de nativos para você ouvir. Toda vez que você dá play num filme, toda vez que você escuta uma música, você vai pensar, a arte imita a vida. É como se você estivesse pagando pessoas para conversar na sua frente. Então, essa que eu trabalho e chamo de imersão. Porque não é porque você está no Brasil que você não vai viver uma imersão em inglês. Você vai. Eu aprendi inglês sem sair do lugar. Não vou nem dizer sair de casa, sem sair do lugar, porque eu não saía do sofá. Então, é isso aqui que a gente escuta em filme, em música e na vida real, quando a gente vai, de fato, conversar com alguém em inglês, ok? Com what, a gente tem essa aqui, que é uma... Ela tem até em música também. What do you mean? Esse mean é o querer dizer. Você vai ver nativo falando o tempo todo. I mean. Esse I mean é eu digo, quero dizer. E aí, quando eu pergunto what, lembra que é o what, ok? What do you mean? Eu tenho o que você quer dizer? Tipo assim, como assim? Seria um como assim, né? A gente tem o how come,
que também é uma estrutura de como assim. Você pode usar as duas, inclusive. Como assim? How come? What do you mean? What do you mean? Aqui ele se junta, a gente tem um som só. Então, o primeiro é o O. Do you mean? Olha como ele é longo, ele é pescoçudo. Mean. Fechando o N. Mean. What do you mean? What do you mean? Tem uma música assim. Mais uma. What happened? Aqui a gente não fala esse é, a gente viu ontem essa palavra, né? A gente não fala esse é por nada e a gente pula direto do som do N pro D. Então, eu vou ter what happened. Tá vendo? Eu vou direto do happened, um Dzinho pequenininho. Isso só sai com prática em voz alta, ok? Só funciona falando em voz alta. Para o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, que eu não coloquei a resposta, né? Se alguém te pergunta, what do you mean? Você vai dizer, I mean, quero dizer. E aí você vai explicar o que você quer dizer. Por exemplo, I mean, sei lá, you look great. Tá ótima, parecendo ótima. What happened? Então, ou você sabe o que aconteceu, você conta, ou você fala, I don't know. I don't know what happened. I don't know. Thank you, Mariana. Mariana disse, I'm loving the class. Thank you very much. Ah, essa aqui é muito boa. Essa aqui a gente escuta o tempo todo. What are you doing? E não é no sentido, tipo assim, a pessoa tá lá sentada, trabalhando, alguma coisa assim, você chega, olha o que você está fazendo. É quando você está julgando mesmo a pessoa e fala, o que você está fazendo? Sei lá, a pessoa está misturando coisas aleatórias, sei lá, tirou seu celular que estava carregando da tomada, sei lá, qualquer coisa. What are you doing? Water. Ó, como a gente vai juntar como se fosse água aqui, ó. What com are. O que acontece? A gente tem uma outra regra de conexão, 50 mil regras de conexão, que a letra T, quando ela tá entre duas vogais, ela ganha esse som que em inglês é o som de D, quando eu faço esse vibrado, sabe? O R do prato. Olha o que eu fiz. Esse som, ele é de D. Em português, esse som é de R do prato. Então, é por isso que a gente fala water, de água, né? No inglês americano. No britânico, a gente vai falar esse D normal, water. E aqui, what are you doing? Mas no inglês americano, a gente vai juntar isso vibradinho. What are you? E logo em seguida, ele vai juntar no you aqui, ó. Essa eu só vou fazer dessa vez, ok? Porque senão você já tá até cansado de ver eu fazer a mesma coisa, né? Então, what are you? What are you doing? Doing. Nossa pronúncia aqui. A nossa pronúncia aqui eu vou ter um doing. What are you doing? What are you doing? Aí você pode colocar outra coisa no final, tipo man, bro, mom. What are you doing? O que você tá fazendo? Aí você pode falar, I'm doing nothing. I'm doing nothing. Porque a gente não pode ter I'm doing. A gente não pode ter dois nãos na mesma frase. Então, eu não posso falar I'm not doing nothing. Eu tenho que falar eu estou fazendo nada. I'm doing nothing. Ou qualquer outra coisa. I'm working. Estou trabalhando. Essa aqui eu não gosto dela, porque eu acho que ela parece meio ignorante, sabe? Até no português você fala, o que você quer? Não me apetece. Mas, se você quiser usar, what do you want? Aqui as coisas não se juntam tanto, tá vendo? O que vai juntar é o T com D. What do you want? Se você sair dessa aula pronunciando o para esse what, eu já vou ficar muito feliz. What do you want? Tipo, o que você quer? E aí você vai responder, né? Se você não se sentiu ofendido, você fala o que você quer. Não é legal, assim, você não vai ouvir isso em atendimento de comércio, nada, nada, nada. What do you want? I want, a gente tem que usar com cuidado. Tipo, você pode falar de modo geral sobre os seus sonhos e tal, mas você não vai dizer I want para comprar nada.
para falar com estranhos, com pessoas que não têm intimidade, porque pode soar rude, ok? Mas se você quer, por exemplo, I want a new job. Eu quero um trabalho novo, ok. Tá contando pro seu amigo. Mas se você tá comprando coisas e tal, evita esse I want, porque ele não soa bem, ok? Então você vai usar o can I have, que ele nunca vai dar errado. Can I have o que você quiser pedir. Aqui dá certo. Can I have a Coke, please? Can I have a bottle of water? A bottle of water, por aí vai. What do you think? O que você acha? What do, vai juntar, ó. What do you think? O que você pensa? O que você acha? Tudo isso aqui pode ser usado num tom de deboche, ok? Tipo, o que você acha? Mas vamos supor que a pessoa está sendo de bom coração. Ela está dizendo, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Então, você vai começar a sua resposta com I think it's great. Nossa, eu acho que é ótimo. I think it's great. Eu acho, e sempre tem it, porque você está falando de alguma coisa. Então, I think it's a bad idea. Bad idea. Aqui, como mudei junto com o som de R. De novo, ó, igual aconteceu com o what are. Bad idea, bad idea. I think it's a bad idea. Eu acho que é uma ideia ruim. Essa aqui é boa. I'd like também para pedir algo, né? Pode também. I'd like, você não está pedindo, você está informando o que você gostaria. Não tem problema nenhum com ele, não chega perto de ser rude, nada. Pode usar à vontade, ok? A diferença entre eles é essa, que aqui você está afirmando, aqui é uma pergunta. Por isso que ele está invertido, sabe? Can I have? Os dois são muito seguros, os dois dão muito certo. São muito educados. Aqui a gente tem uma pergunta no passado. O que você disse? Ótimo para arrumar uma confusão. What did you say? E aqui ele vai juntar, ó. Fica did you. Ó, mesma regra. Eu vou até dizer que eu fiz de propósito, tá? Ele vai juntar o D e o T. Os dois assumem esse R do R do prato. What did you? What, aqui junta também, ó. Vai juntar tudo aqui, pessoal. Vai ficar what did you? Por quê? O D com T é tido como o mesmo som. Toda aula eu falo isso, né? Mas se você fizer D, T, você vai ver que eles são produzidos no mesmo lugar. A diferença é mínima entre eles. Então, quando eles estão um terminando a palavra e o outro começando, eles vão se juntar como se fosse um som só. Então, fica what did you say? What did you say? Quando você for responder isso aqui, você vai usar say no passado. Tem que tomar cuidado que ele é um pouco diferente a pronúncia, ele é irregular, então você dizer I said. A pronúncia aqui é igual de triste, ok? I said. Eu disse, aí você repete. Você repete. I said. Sei lá o que você disse, vai falar de novo, ok? E a pronúncia é igualzinho de triste. Said. I said. E seja lá o que você disse. Ou você vai dizer, eu não falei nada? Então, eu não falei nada, em inglês não pode ter dois nãos na frase, no português pode. Então, ou você pode falar I said nothing, eu disse nada, eu disse nada, um não só. Ou I didn't say anything. I didn't say anything. Porque ou eu tenho o não no início, ou eu tenho não na segunda parte. Eu não posso ter dois nãos. Eu não posso fazer o que a gente faz em português. Eu não sei nada. Eu não disse nada. Não pode. Ok? Por isso que a gente vê muito I have no money. I have no idea. Ou I don't have any money. I don't have any idea. Ok? Porque a gente tem duas partes. Ó. Eu disse é a nossa primeira parte. Nothing é a nossa segunda. E o não vai estar em apenas uma delas. Faz sentido isso? Na de baixo é a mesma coisa. Aqui eu vou dizer I didn't say, eu não disse. E aí aqui eu poderia dizer o que eu não disse, por exemplo, eu falo com você assim, ó,
Você disse que tá chovendo. Aí eu posso dizer, I didn't say it's raining. São duas frases, tá vendo? Ou eu vou dizer, eu não disse nada. Um, essa aqui é muito boa. Quando a pessoa fala alguma besteira, você fala, do que você tá falando, meu filho? Aqui já é com to be, ó. What are you? Vai juntar tudo, 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 tudo. Nossa, isso aqui junta tudo. Vamos lá. Aqui a gente vai ter, ó, esse are não tem som, esse é não tem som, como você já tá careca de saber. Aqui a gente vai ter aquela regra de conexão que o T tá entre duas vogais, então ele vai ter som de R. Water, nossa primeira parte, water. Esse R vai juntar K no Y, que é uma meia vogal. Lembra que se uma palavra termina com som de consoante, a próxima começa com som de vogal, isso vai juntar. A gente querendo ou não. Então, aqui eu já tenho um som só. What are you? Então, é o O, Rzinho sozinho. Rar, Rzão de porta pro What are you? O bem forte. Fez sentido esse information? Tem que fazer sentido para vocês, ok? Para mim, às vezes eu acho que tá fazendo sentido e não tá, ok? What are you? Aqui também vai juntar. Por quê? G no final do ING não tem som nunca também. Nunca, nunca, nunca. 100% das vezes que a palavra terminar com ING, o último som que a gente faz é do N. N, N, N. Então, esse N vai juntar com esse A do about. E a gente vai ter um som só. Como se fosse uma palavra só. Então, vai ser toque na. Talking about. Talking about. Eu vou pôr o T, mas você quase não vai falar ele, ok? Talking about. Ele fecha, mas ele não tem T. What are you talking about? A expressão if you know what I'm talking about. Tipo se é que você me entende, né? Tá vendo? A gente não tem o what só para pergunta, a gente tem ele na afirmativa também, ó. If you know, se você sabe, what I'm talking about. If you know what I'm talking about. Tipo, se é que você me entende. Aqui é do que você tá falando. Do que você tá falando, cara? What are you talking about? What are you talking about? Consegue ver a oralidade, ó? What are you talking about? What are you talking about? Fez sentido, gente? Coloca para mim, ok? Porque eu vou seguindo aqui. Se ficar vago, vocês me falam. What time is it? Aqui a gente junta tudo também, ó. Que hora é? Hoje em dia a gente não pergunta tanto what time is it, mas não, porque a gente tem celular, né? A gente sabe a hora muito fácil, ainda bem. Mas what time, aqui a gente não... Nossa, pessoal, junta tudo também, ó. Vocês faz sentido para vocês essa questão das conexões? Porque é o que faz o inglês sair naturalmente. Se a gente fala de um jeito que a gente escuta diferente, a gente tem um desconforto. A gente não sabe aonde não tá bom, muitas vezes. Mas sabe que tem alguma coisa diferente. E o segredo sempre é aqui. Mas pode perguntar que hora ela chega. Perfeito. Perfeito. Vou até colocar aqui um exemplo desse. Maravilhoso. Realmente. O horário, muitas vezes, a gente não pergunta mais, né? Então, ó, a gente vai ter essa junção do what time. Eu brinco que é para economizar, porque o what termina com T, time começa com T, a gente faz um só. A gente suprime o primeiro, fala o segundo, ok? Time is, por quê? Consoante com vogal. Zit, vamos se juntar aqui com o som de Z. What time is it? Que hora que é agora, né? Que hora que é? What time is it?
Para quem tem a língua presa, é uma facada. É. E como é? E para quem escuta pouco inglês também. Porque é como se você estivesse ensinando física para quem não sabe nem regra de três. Sabe? No meu caso, por exemplo, eu mal sei regra de três. Não, eu sei sim, mas tipo, eu sei bem pouco de matemática. Então, se você vai me ensinar física, eu fico. Quê? Então, para quem não escuta inglês, é muito. É como se você tivesse que decorar toda hora uma regra nova, né? Esse material vai ser disponibilizado no grupo? Vai. Vou atualizar o PDF hoje. E a aula em si, a gravação da aula, entra entre hoje e amanhã. Assim que ela fica pronta, eu já edito e já coloco a gravação, ok? Wo, tai, mi, zit. Lembrando que esses is, nenhum é i, porque ele não é pescoçudo. A letra i em inglês é e. Ela é assustada, né? What time is it? Que hora é essa? E com o exemplo que a Mirtz deu, de que hora ela chega? Então, geralmente, se é futuro, ó, vou colocar um no presente e um no futuro. A gente pode falar, por exemplo, what time is she coming? Que hora que ela vai chegar? Sabe quando a gente fala no português mesmo? Tipo assim, semana que vem eu vou viajar para São Paulo, semana que vem eu tô indo para São Paulo. No português, no inglês a gente fala a mesma coisa. Eu escuto muita música, então não está sendo tão difícil. Música é excelente para conexão, principalmente se você também tenta cantar e canta junto, porque te obriga, te mostra muito claro onde está, né, a conexão. Então, quando a gente fala, semana que vem eu tô indo para São Paulo, não tem como eu estar indo semana que vem. Então, essa é uma fala coloquial, né, do dia a dia. No inglês, ela também acontece. Então, what time is she coming? Is she, aqui é a junção, ó. Is she coming? Que hora que ela chega? Que hora que ela vai chegar? What time? Ok? Pode ser what time is it também para trem, né? Tipo, uma, uma, sei lá, um voo, sabe? Ou um evento. Pode ser um evento também. Que aí dá para usar com it. Queria dar uma dica aos filmes Os Rejeitados na Netflix. Tem um diálogo não muito difícil, bem lento. Ai, que legal, ó. Filme, se for uma fala que não seja um filme de terror, um negócio que é só uma gritaria, ou um vocabulário muito técnico, né? Tipo de engenheiros e tal, para o dia a dia não é tão interessante. Então, pessoal, fica a dica: Os Rejeitados, tem na Netflix. Agora, com o Where, a gente viu bastante, então vou passar bem rápido, ok? Para perguntar onde você está indo, onde você mora, onde você trabalha. Essa é bem o que a gente viu, então não vamos demorar muito nela, ok? Where are you? A nossa conexão, ó. Where are you? Where are you? E aí a gente põe o are na nossa parte forte. A gente fez uma prática bem legal de entonação numa das aulas ao vivo do clube, que foi sobre a força que você põe na palavra, passa uma mensagem. Então, se eu falo, por exemplo, where are you? Eu estou botando muita força no onde. Agora, se eu falo, where are you? Estou botando onde está você, né? Where are you? Então, todas elas podem acontecer, de acordo com o que você quer. Onde você está indo? Where are you going? A mesma conexão que eu já mostrei para vocês. Where are you going? Where do you live? Onde você mora? Aqui no passado, onde você foi? Where did you go? Where did you go? Onde você trabalha? Estou passando rapidinho que a gente acabou de ver esses exemplos, ok? Onde vocês estão agora? Where are they now? Isso aqui é coisa que você vai usar no dia a dia, na sua comunicação normal, ok? Agora com o why. Por quê? Por que você está aqui? Essa é muito boa. Why are you here? Muito não tem jeito, tem que treinar esse R da porta, ok? Por que você tá aqui? Why did you call me? A gente viu essa também. Essa é boa. Esse laugh é risada. Laugh é risada mesmo. Laugh.
Nada a ver com o que a gente está vendo. A gente vai dizer como se fosse com E, vai dizer left. Eita, peraí. Left. Então, quando ele tá com ing, ele fica laughing. Lembra que a gente não fala o G, né? Então, laughing. Do que você tá rindo? Por que você tá rindo? Why are you laughing? Então, aqui, laughing. Why do you say that? Por que você fala isso? Por que você diz isso? Why do you say that? Aqui pode ser no passado também. Why did you say that? Por que você falou isso? Vai ser boa. Why did you say that? Por que você falou isso? Ah, why. Why did you say that? Why didn't you tell me? Por que você não me contou? Eu queria saber da fofoca. Agora, com how, a gente não deu muita ênfase nos how antes, e aqui vai ser uma boa hora. How é bem aberto, mas ao possível, ok? How are you? How do you know? Como você sabe disso? How do you know? Tipo, como você fez isso? Aqui, tanto num jeito bom, no sentido de, uau, que incrível, amazing, how did you do that? Did you? Aqui a gente vai ter a mesma junção do r, da por, do prato. How did you do that? O do geralmente é o nosso stress, a nossa parte forte. Ou então você pode falar, como que você fez isso? Tipo, como você teve essa coragem? How did you do that? Tem uma expressão que não é como fazer, mas é tipo, como você se atreve? How dare you? How dare you? Como você se atreve? How did you do that? Adoro essas frases apocalípticas pra gente arrumar briga. How was your day? Essa aqui é muito, muito, muito ótima. Ah, obrigada. How was your day? Como foi o seu dia? How do you feel? Como você se sente? Pode ser com did também, ok? E lembrando que, se a gente quer saber dela, vai ser how does she feel? How does he feel? E se for did, é did para todo mundo. Como ela se sentiu, né? Pode ser como ela estava se sentindo. Oxi. Hoje eu não estou funcionando muito bem nos meus comandos aqui, não. How does she feel? How do you feel? Como você se sente? E quando for no passado, vira did para todo mundo. Então, como você se sentiu? How did you feel? Vou fazer um paralelo aqui que vai ser bem legal. How did you feel? Como você se sentiu? Nossa, você ficou triste e tal, uma situação pesada, né? How did também she feel? Como ela se sentiu. Mas eu posso perguntar como você está se sentindo agora. Então, eu vou usar how are you feeling? E aí o feeling fica contínuos, né? Se ele vai para o passado, como que é o passado de are, que a gente já viu? Were. Então, fica how were, como você estava, you feeling. Tá vendo que isso é a base da comunicação do dia a dia? Para poder, se você resolve, aqui a gente está na 8ª aula, essas 8 aulas, se você fixa isso, aprende isso e coloca isso na sua vida, você não tem mais problema com fazer pergunta de coisa normal do dia a dia, de uma vida de um adulto normal, não, já resolve, ok? Ah, esse How Long é muito bom. A gente vai ter uma aula só sobre isso. A próxima aula vai ser How Much, How Many, How Long, How Far, pra gente, porque são estruturas padrão, para a gente perguntar quão longe é, quanto tempo leva, quanto custa, quantas pessoas, quantas coisas tem, ok? How long does it take? Quanto tempo isso leva? Isso aqui vai estar inteirinho na nossa próxima aula. Não percam a próxima aula no próximo sábado, ok? Agora com when. Também, when é sempre quando, né? Nada melhor do que padrões assim, já prontos para você memorizar ele inteiro. Então, when did you arrive? A gente sabe que está no passado porque tem did. Não vou me repetir de novo, porque eu já falei muito disso ontem, mas
Na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Arrive não vai para o passado, porque é uma pergunta e o do tá aqui. Ele que vai. When do you start work? Quando você começa? Your class always are perfect. Thank you, Fernando. Thank you very much. When do you start work? Quando você começa a trabalhar? When are, aqui junto, ó. Ó, repara aqui, when did não junta. Eu falo when e eu falo did. When do não junta também. Eu falo when e do. Agora, when are, não. Já viram uma coisa só, when are. When are you leaving? Aqui é tipo aquela que a gente falou, Mitz, ó, de quando ela chega, what time. Talvez essa do when seja até um pouco mais usada, de quando ela chega. O what time vai ser usado também se a gente precisa saber o horário específico, ok? Então, não é descartado, mas tem essa opção de when. When are you leaving? E olha como eu termino when do mesmo jeito que eu termino living, porque eu não falo esse G nem sobre tortura, ok? When did this happen? Olha como isso aqui se conecta. Prometo que eu já estou terminando, ok? When did, não juntou, só tá smooth, só tá suave, talvez. Agora, o did com o this vai juntar. Então, eu falo when did this. Porque o som é igual, o som do D e o TH que tá muito perto. This, tá vendo? When did this happen? Fechando o N do happen. When are we meeting? Quando nós vamos nos encontrar. When are, vai juntar. When did you start? Tudo igual a gente já viu as conexões. Agora apareceu até no futuro aqui, ó. When will you be ready? Quando você estará pronto. Teremos uma sessão só de futuro com perguntas, ok? Perguntas e respostas também. Já não tenho certeza se é na próxima semana, mas vai acontecer. Com who, para a gente querer saber quem são as pessoas. Who are you? Who is that? Who is she? Who told you that? Quem te falou isso? Who told you that? Quem tá ligando? Who is calling? Ok? Já deixei tudo com pronúncia. Se não tiver nada muito novo, eu não vou. E agora eu vou fechar aqui com which. Which a gente não viu muito de perto. Tipo, eu não parei para falar dele. Porque a gente usa o which em situações muito específicas. O which basicamente é igual ao what, só que o what eu vou usar quando qualquer coisa pode ser minha resposta. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual o seu nome, eu uso o what, porque o seu nome pode ser qualquer coisa. Você pode chamar de João a Céu, qualquer coisa. Agora, se eu pergunto qual mês você nasceu, a gente tem um número limitado de opções de resposta. Não existe 1 milhão de meses. Então, eu vou usar o which, eu não vou usar o what. E aqui a diferença de pronúncia é gritante e importante. Por quê? Quando eu falo what, repara que quase sempre quando eu coloco o embromation, eu nem coloco esse T. Eu coloco como se fosse um UO, né? Então, ele é o quê? O qual, sem limite de respostas. Vou colocar assim, acho que fica claro, né? Sem limite de respostas. Quando eu tenho o it, eu vou fazer esse tch. É a única hora que eu posso fazer tch no inglês. Então, você vai caprichar. Você vai frear esse caminhão para ele não descer morra abaixo. Eu vou fazer tch. Which. Olha, assustado. E ele faz tch. Which. Eu vou perguntar o que ou qual, geralmente qual, quando tem limite de resposta. Não limite de resposta, limite na resposta. Não pode ser qualquer coisa, tem uma quantidade limitada, vou colocar assim. Quantidade limitada de opções. Pra ficar bem claro. Eu não quero que você volte aqui depois para estudar e tenha dúvida do que eu estou falando. Então, por exemplo, nos meses do ano, eu só tenho 12. Então, não vou usar o outro, vou usar o which. Which. Um susto e um tch, e um freio. Ok? Fez sentido? Which.
Agora, por exemplo, aqui, isso aqui é muito comum. Qual deles você quer? Which one? Eu estou segurando duas coisas na minha mão. Eu preciso desse one para deixar específico. Aí entra nosso julgamento. Vai falar, mas para quê, né? Se ele está vendo. Pois é, mas é como é em inglês, então a gente aceita. Which one? Eu tenho um sorvete de chocolate e eu tenho um sorvete de morango. Para eu não ter que falar which ice cream do you want, eu vou falar which one. Ele substitui o, o substantivo. Então, eu posso falar which ice cream do you want? Qual suco tem? Uso qual opção? Qual suco? Tipo, num cardápio? Peraí. Ok, já volto aqui, ok? Segura aí. Which ice cream do you want? Qual sorvete você quer? Para eu não ter que falar ice cream, porque às vezes eu vou estar falando um carro preto de bolinha branca, sei lá, é muito grande. Eu vou dizer which one do you want? Inclusive, isso pode ir para o plural, virar ones, ok? Substituindo a palavra ou substantivo. Então, eu estou apontando e falando which one. Qual daqueles é seu namorado? Which one is your boyfriend? Aí, se for mais de um namorado, dá também. Which ones? Ok? Mas independente da opção, você vai usar esse one. É muito comum as pessoas usarem, a gente vai copiar eles e vai usar também, ok? Agora, no qual suco? Para a gente usar o one, deixa eu só ver a pergunta de novo aqui, que ela é ótima. Qual suco tem? Não. Aí aqui a gente não usa o one porque a gente não está apontando para coisas específicas, ok? A gente vai falar, a gente pode perguntar which juices. A pronúncia, gente, de U com I nunca aparece esse I, é um U longo. Juice. Juice. Which juice aqui vai juntar, ó, porque o t parece com o j do juice, então fica um som só. Which juice flavor de sabor you have? Ou talvez você pode perguntar what are, faltou do, né? Do you have? What are the options? Quais são as opções for juice? Aqui tem muitas opções, ok? Depende do que você está querendo dizer, mas quais são as opções para suco? What are the options for juice? Partes diferentes. E aí, a pessoa fala, tem suco de watermelon e strawberry. Tem de melancia e de morango. É isso. Aí ela vai te perguntar assim, ó. Peraí. We have watermelon and strawberry juice. Juice, suit, tudo ok? Aí ela vai te perguntar assim, which one do you want? Qual deles você quer? Faz sentido? E aqui, por que ela tá falando one? Porque senão ela teria que falar juice. Então, não é que dá trabalho, fala, meu Deus, mas eles falam juice, ok. Não, mas é como é, ok? Aqui a gente só aceita mesmo. Então, você vai usar muito esse which quando tiver opções. Para filme, por exemplo, qual filme você quer assistir? Tá que hoje em dia a gente tem muita opção, mas geralmente num caso desse, você não tá falando da Netflix inteira. Você tá falando de 2, 3, tipo, dos que estão em cartaz no cinema. Which movie? Movie tem que ter força no final, senão fica igual sai da frente. Movie para filme, ok? Qual restaurante você recomenda? Entende que não é qualquer restaurante do mundo, você está recomendando algumas opções. Which restaurant do you recommend? Qual opção é melhor? Sempre você vai ter coisas limitadas, ok? Which option is better? Aqui no suco, voltando aí no suco, você pode perguntar qual opção é melhor. Talvez você quer um suco fit, um suco com vitamina C. Sei lá, qual opção é melhor? Which option? Com X de Xuxa aqui, option.
Qual dia de trabalho é melhor para você? A gente só tem 7, ok? Ou só tem os meses dos que estão no ano. Então, which one should we choose? Aqui ficou bem legal, hein? Qual deles nós deveríamos escolher? Qual é o seu? Aqui do namorado que eu falei, ó. Which one is yours? Qual é o seu? Qual é a rota? Enfim, toda vez que eu tiver opções, eu não vou usar o what, eu vou usar o which, ok? Treina esse com one, que é muito, muito, muito de longe o mais usado, com dia, com filme, com restaurante, e já tem alguma coisa na sua ponta da língua, você vai acostumar rapidinho, ok? Toda vez que você ouvir, encontrar isso, você vai falar, ah, é verdade, vi isso acontecendo.